E aí galera, beleza? Aqui é o Neste do canal PY Ajude-me e hoje a gente vai falar sobre new e init. Teve uma pergunta aqui do, sei lá o que, como falar isso, desculpa, mas ele teve uma dúvida aqui, init faz e que, o que tem a ver com herança e sei lá o que. Então vamos dar uma olhada na documentação e que está escrito aqui. New e init. Eu não sei se está disponível em português, aqui está em inglês, mas eu vou falar mais ou menos que para a gente é importante. Então, interessante aqui, e essa parte aqui, new a gente usa para criar um objeto e init para customizar. Então, essa é uma parte dessa dúvida aqui que ele teve aqui. Então, o init só serve para customizar o objeto, ok? O new cria objeto. E agora é interessante, quando a gente lê aqui, é principalmente feito para fazer subclasses de tipos de dados que não podem ser mudados, como int, string ou tuple. Bom, então, para você entender, vamos implementar nossa classe, nossa subclasse de string. Eu já fiz uma aula sobre herança. Se você não assistiu ainda, por favor, assiste. É muito importante para você entender como o negócio funciona. Então, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai implementar uma subclasse de string que faz como string já automaticamente no começo o nome de uma variável válido em Python. O que quer dizer isso? Esse aqui, é nome válido. Ok? Eu posso aqui fazer isso aqui. Se eu coloco aqui um espaço no esse não é mais válido. Então a gente quer implementar isso para isso já vai ser feito automaticamente no começo. Ok? Bom, como vamos fazer isso? Eu comecei a fazer uma série sobre regular expressions. Eu vou copiar isso aqui, rapidinho aqui. Esse aqui que a gente vai usar, essa função, e a gente quer que essa função seja executada na hora de criar a instância do objeto. Então, olha aqui, é bem simples aqui. Primeiro a gente vai tirar como strip, a gente vai tirar todos os espaços, direita e esquerda. Depois, a gente faz aqui um regular expression, a gente só vai permitir esses aqui, né? A até Z, 0 até 9 underline. Qualquer coisa a gente vai substituir por underline. Depois a gente vai verificar se um keyword seja, esse, por exemplo, true, porque esse também não é válido, eu não posso fazer true e 4, isso não funciona em Python, né, porque é um keyword. Então eu vou verificar isso aqui, esse tem aqui é uma pequena função. E também os nomes de variáveis em Python não podem começar com letras. Eu não posso fazer 6, e 3, 43. Também é inválido. Então, também isso vamos verificar que, se for o caso, a gente vai adicionar um underline na frente. E depois a gente vai retornar o string. Perfeito. E agora a gente quer, por motivo, a gente quer fazer uma subclasse. Vamos aqui, então vamos lá. Class valid string. Quando eu comecei a mexer com Python, eu pensei, bom, eu vou fazer tudo com init, né? Primeira coisa, então vamos colocar aqui um init, rapidinho aqui. A gente vai passar aqui um objeto, né? Você passa um objeto no string e vamos aqui, vamos fazer um print string. E você já vai ver, agora já vai ter um comportamento diferente do negócio. Então a gente vai valid string, primeiro não vamos rodar nada. E a gente vai imprimir, né? A gente não vai imprimir porque isso vai ser feito automaticamente aqui. Ótimo. Então, como você está vendo aqui, então cada vez eu já customizei o comportamento com init desse negócio. Então, quando eu crio uma nova coisa, né, ele aqui já está imprimindo isso automaticamente. Eu acabei de customizar como está escrito na documentação, o objeto. E faz aqui um print. Perfeito. Então, eu posso também imprimir o primeiro.
elemento do negócio, do string. Ótimo, agora só está imprimindo o primeiro, né? Sempre quando cria um negócio, né, vai imprimir o primeiro negócio. Ótimo. Então, a primeira coisa que eu pensei quando eu comecei com Python é fazer esse negócio de classes, né? Eu vou fazer assim, né? Por exemplo, aqui, posso mudar aqui o negócio. O string 0 é, sei lá, oi. Né? Bom, e agora, já tá aqui, tem um alarme aqui. E esse não está funcionando porque o string não apoia o item assignment. Então eu não posso modificar mais, já criado, já era, tchau, já era. Aqui entra o new, ok? Então a gente vai deixar aqui, vamos colocar um print string, né? Sempre vai ser, a gente pode aqui também, né? Para customizar o negócio. Aqui vamos colocar seu novo string. Aqui, vou rodar mais uma vez. Eu posso fazer agora tudo como esse negócio que eu posso fazer com string, né? Porque ele está redando tudo. Mas agora eu quero dar um jeito para resolver esse negócio aqui. Eu quero executar isso, né? Você acabou de ver, não dá, não tem como mais. Acabou a história, não pode mais mudar. E lá entra new. Aí você pode. Esse é basicamente antes o objeto ser criado, ok? Então, a gente coloca aqui. Interessante que o string não tem init, né? Nada. Então vamos colocar new. E agora você está vendo aqui tem esse CLS. Como assim? Porque isso não tem self? Não. Não tem ainda. Não está criado. Né? Você está vendo aqui class. Né? Isso é diferente aqui. Ok? Static method. Já falei um pouquinho sobre isso, sobre as aulas de classe. Se você não tiver assistido, assiste. Então, aí eu posso fazer o que quiser. Né? A gente vai dar uma olhada aqui. Vamos clicar aqui. Esse aqui. Ok, aqui tem object. Perfeito aqui. Então, vamos chamar isso também de objeto. No string só tem um único argumento, né? Então, vamos chamar aqui do mesmo jeito aqui. Pronto. E agora, aí a gente pode mexer. A gente vai fazer o seguinte agora, é bem simples. Vamos lá. Primeiro, o string você pode passar qualquer elemento, né? Então, vamos lá. If not is instance, o string, a gente vai verificar primeiro se é realmente um string antes de passar para esse negócio. E a gente vai colocar aqui o é string o. Perfeito. E agora é importante. Do new, você tem que retornar alguma coisa. Do init, você não pode. De new, você tem que retornar uma coisa. Né? É para criar um negócio. Então, o que você vai retornar é basicamente sempre a mesma coisa. Então, não vai mudar muito. A gente coloca aqui, return, super, né? Que já falei em várias aulas o que esse super significa. Ele simplesmente pega, ele executa agora o new verdadeiro. Né? Como está definido aqui, ele vai executar desse jeito como está aqui. Né? E agora, a gente vai colocar aqui class, a gente vai passar isso, vírgula, e agora a gente pode chamar a função e passar o objeto. Se você ficar um pouquinho esquisito para você, você também pode fazer isso separado, né? Se você quiser, você pode fazer, talvez seja mais legível para as pessoas que estão assistindo, não fazer desse jeito. Mas decisão sua, você também pode passar direto, não tem problema. Vamos aqui, vamos fazer o seguinte. A gente vai fazer aqui um print self string. E agora vamos ver o que está saindo aqui. E como você está vendo aqui? Seu novo string, esse é o original que a gente passou. E esse agora deu para modificar. Né? E para isso é basicamente esse new é feito. Né? Para outros... Por exemplo, o que a gente fez agora, até agora, essas outras aulas, a gente fez um proxy object, né? Se você não tiver assistido, assiste essas aulas, onde eu explico todos os outros dunders. Basicamente, a gente faz
uma subclasse de userdict, mas o dict verdadeiro é um dict lá dentro, tipo um container para guardar as coisas. Né? Aqui a gente herda diretamente de string. Esse é obviamente mais rápido. Também daria fazer um proxy object de string, mas mais devagar, né? Precisa criar muito mais objetos. E obviamente isso vai ser mais devagar, né? Mas é aqui como funciona, né? Eu estou vendo que isso faz totalmente sentido. Então aqui você pode fazer todas as operações que você gostaria de fazer, né? Antes. E você tem, obviamente, aqui as mesmas coisas que um string, né? Sem problemas. Né? E também quando você faz o teste aqui, is instant string, é um string. Só um string personalizado que faz aqui uma certa ação no começo. Tá bom? Bom, espero que vocês tenham gostado. Dê um like, inscreva-se no canal e vamos continuar com os dunders, beleza? Tchau, tchau.